Como é que geralmente tu se comunica com um cliente de posto? Pela placa na rua. Uhum. Mas aí ele passa por quantos postos, dependendo. Então a gente tinha que se antecipar a isso. Eu quero mandar para ele que eu tenho uma promoção para ele. Eu quero falar com ele. Eu quero dizer que serviços ele tem. Eu quero que ele trace a rota dele assim. Então, se ele vai fazer uma viagem de 500 quilômetros no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, quero que ele diga o ponto de saída dele e ele diga. E a gente diz para ele por todos os postos que ele vai poder passar. A gente não coloca nem tira no combustível do tanque sem ter tecnologia. Hoje tudo tem que passar por tecnologia. A gente enfatiza muito que tecnologia é um meio, mas ela é super necessária no nosso negócio. Olá pessoal, bem-vindos ao Pod do Varejo. O Pod do Varejo é o podcast da Lynx. Para quem não conhece, a Lynx é a empresa líder em tecnologia para o varejo no Brasil. Eu sou o Samuel de Souza Carvalho, sou responsável pela operação de postos de combustíveis e lojas de conveniência aqui na companhia. E hoje nós vamos bater um papo falando sobre tecnologia, falando sobre inovação no segmento de postos de gasolina. E para isso nós temos uma convidada super especial, que é a Cleide Soberansky. Cleide, bem-vinda. Olá. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente está super animado de tê-la aqui. Você é a primeira convidada do segmento de postos aqui no nosso podcast. E, aliás, hoje é meu debut aqui no PDV. Então, conto com o apoio de todo mundo para me ajudar na condução aqui, tá bom, Cleide? Me ajuda, tá? Se eu fizer alguma besteira, você me ajuda. Combinado. Muito bem. Cleide, você é diretora de tecnologia e inovação na SIM. Isso mesmo. Conta um pouquinho para a turma, a gente vai falar um pouco sobre a SIM, mas conta um pouquinho sobre você. Tá bom, vamos lá. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui contigo, compartilhando esse momento. Bom, falar um pouquinho da gente é sempre muito difícil, né? Para mim, pelo menos, é bem complexo. Bom, primeiro que uma mulher trabalhando em tecnologia geralmente gera surpresas, ainda mais numa empresa de Do ramo de combustíveis, né? Isso. Não sou formada em tecnologia, o que assusta também a maioria das pessoas. Então, minha formação é administração. Comecei estagiando numa empresa de tecnologia bastante tempo atrás. Vou entregar aí a idade quase, né? Então, há 19 anos atrás eu comecei estagiando numa empresa de tecnologia. E logo eu migrei para uma área de projetos. E aí comecei a me identificar com a parte de gestão de projetos. E aí fui me apaixonando por tecnologia e fui cada vez entrando mais na área, conhecendo mais a área. Comecei a liderar times de desenvolvimento de software. Enfrentei bastante desafios no início com preconceito e venci, tô aí até hoje. E aí veio o bichinho do varejo, deu aquela picadinha que a gente fala que o bichinho do varejo pica a gente, né? E aí então eu virei loucura do varejo. Fã de varejo, então apaixonada por varejo e tecnologia. Então hoje realmente aí profissionalmente minhas duas grandes paixões são tecnologia e varejo. E assim, não sei se a turma conhece, né? O pessoal do sul do Brasil com certeza encontra essa marca pelo caminho, mas assim, hoje é a maior rede de postos do Brasil. Isso. E ela tem uma série de outros negócios. Conta um pouco o que é a SIM. Bom, vamos lá. Então a SIM tem 38 anos de existência. A SIM já foi várias coisas no passado, uma empresa de açúcar, fábrica de bala, transportes, ônibus, até que ela resolveu ter postos de combustível para abastecer a própria frota, porque o Neco se incomodava que não havia postos que abriam no domingo. O Neco é o fundador. O Neco é o nosso fundador, e isso é o nosso presidente. E ele tá lá ainda até hoje, né? Segue lá, então foi o firme e Neco forte. que começou. Isso, ele e o irmão dele, o Deunir, começaram a empresa. Neco e Deunir começaram a empresa Com que não açúcar. tinha nada a ver com combustível. Nada a ver com açúcar, com combustível. Foi vendendo açúcar para as vinícolas da região, né? Então, nós estamos numa região de vinhos, Sim. né? A Flores da Cunha é a maior plantadora de uvas do Brasil. E aí, eles começaram vendendo açúcar. E aí, o Neco se incomodava que não tinha como abastecer os caminhões no domingo, porque não tinha posto que abria no domingo. Então, ele resolveu comprar um posto de combustível. Então, ali começa a história dele com posto. E aí, comprou o primeiro, depois comprou o segundo, comprou o terceiro. E aí, chegou um momento que eles entenderam que tinha que começar a focar em algum negócio. E aí, o Neco sempre disse que ele é vendedor. Então, ele focou na rede de postos. E aí, realmente virou uma rede de postos, né? Em 2012, a gente faz uma mudança de marca. Até lá, assim, não se chamava assim. Se chamava de Trento.
de Trento, uma região, né? Trento, uma região na Itália, então está numa região italiana ali, Sim. né, na Serra Gaúcha. E quando se entende que iria começar realmente a sair da Serra Gaúcha, a ter postos em outras regiões, o Neco entendeu então que teria que mudar a marca, ir para uma marca mais fácil de Pro público pronúncia, assimilar. para o público gravar a marca também. Foi feito, claro, um estudo. E aí chegou-se no Sim. E ele mesmo conta que foi na época que estava chegando aí as empresas com nomes mais curtos. E ele falou, é isso que eu quero. Foi em 2002. 2012, 2012, isso. Na verdade, começou em recente. 2008. E a Uhum. mudança de marca foi a partir de 2012 mesmo. Entendi. E aí, então, assim, veio sendo uma Em rede 2012 de postos. mudou de nome, mas Isso. era uma rede de postos, os outros negócios ficaram Foram de ficando. lado. Foram ficando. Uhum. E em 2012, então, ele começa também uma compra massiva de postos. Quando eu conheci, assim, 2014, 2015, ali já eram quase 90 postos. Hoje somos 179. Uau. Chegando aí, logo em breve, 180 unidades de postos. E todos os nossos postos têm loja de conveniência também. Nosso foco ainda é no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos em torno de 70 cidades no Rio Grande do Sul. Temos postos em Santa Catarina, temos postos no Paraná, mas com foco ainda no Rio Grande do Sul maior. Eu imagino que assim seja uma dos maiores varejistas do estado. Sim, hoje, inclusive, em faturamento, já estamos entre os 5 maiores em faturamento do estado gaúcho, né? E aí, 2018, o Neco faz uma parceria pra gente ter uma distribuidora, porque em determinados momentos do ano a gente sofre com falta de combustível no mercado, né? Falta de bombeio, segura combustível. E aí surge a oportunidade de ele ter uma distribuidora, ser sócio de uma distribuidora, nasce assim, distribuidora. E ano passado surgiram outras possibilidades, e então surge o que a gente fala hoje, que é as empresas sim. Que é a chegada da Charrua também como distribuidora e revendedores. É uma outra marca, Uma né? outra marca, e segue sendo Charrua, realmente vai seguir com essa marca, porque tem propósitos muito diferentes da Sim, públicos diferentes. O Charrua é mais um posto mais urbano. Ele é um posto, até urbano e rodovia, mas ele é um posto para cidades menores. Então, assim, ela tem um foco em cidades, em ambientes maiores, e a Charrua tem foco em cidades menores, né? Mais no interior, inclusive. Veio também a Quero Diesel com a parte TRR. Então, a O que gente é TRR? Explica pro Putz, pessoal. a sigla agora sempre é transporte, retalhista, transportador, alguma coisa assim. É algo assim da sigla. Agora tu me deixou na saia justa Não, aqui. mas não vamos. Daqui a pouco a produção Mas coloca eu vou uma. explicar o que é, né, na prática. TRR é a gente levar o combustível até os negócios. Então, a gente atende muitas fazendas, muito hotéis, hospitais. TRR é quando você coloca combustível num caminhãozinho. Isso, sai pra entregar. E com aí aqueles sai, caminhões menores. faz o delivery. Isso, porque aí a gente Quem tem... disse que não tem delivery de combustível, tá vendo? É mais É ou o menos isso. TRR. É o TRR, isso aí. Então, quando a ANP, ela define muito o que uma distribuidora pode vender, como uma distribuidora pode vender, o que um TRR pode vender e o que uma rede de postos pode vender. Então, faltava no nosso negócio. Então, a gente já tinha a rede de postos, nós já tínhamos a distribuidora sim, veio a Charrua para complementar com revendedores, veio a Quero Diesel para complementar com o TRR. No negócio da Quero Diesel também tinha parte de venda de lubrificantes. E no Rio Grande do Sul nós já éramos revendedores Petronas. Acabou que surgiu um negócio em São Paulo também. E aí surge então assim lubrificantes, revenda autorizada Petronas para o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul. Esse ano surgiu assim a aviação, então nós também agora abastecemos aviões. Era pra gente ter ficado em 3, 4 aeroportos, já estamos em 6 grandes aeroportos. Uau. Compramos uma indústria de re-refino, então hoje a gente compra óleo já utilizado, re-refina esse óleo para virar lubrificantes de novo. E também estamos aí com uma fintech no mercado, surgindo uma fintech para que realmente a gente consiga abraçar todo o negócio e entregar toda uma plataforma, um hub de serviços para os nossos clientes. Uau! É grande. É um mundo, né? É um mundo. O faturamento vocês anunciam do grupo? Sim, a gente deve bater esse ano com 15 bi de faturamento. 15 bi. Uau. Esse mundo, né, a gente pensa em combustíveis, a gente esquece muitas vezes que a venda de combustível também é um varejo e que tem muita coisa por trás. Tem. E você comentou até de que vocês estão indo para uma fintech. Isso. Eu aprendi esses dias, visitando algumas redes de postos, eu percebi que a rede de posto é quase um banco
um entreposto bancário para o caminhoneiro. Conta como que funciona esse negócio, né? Porque eu não sei, acho que isso está um pouco distante do grande público. Uhum. Que no posto ali você recebe, você antecipa. Como que funciona essa É relação? E eu isso. imagino que é daí que veio a ideia da Claro. fintech, né? Com certeza. Então, assim, quando a gente fala, a gente divide postos em dois grandes negócios. Postos urbanos, cidade, posto de rodovia. Posto urbano geralmente funciona, né, crédito, débito, dinheiro, Pix, essa Uhum. operação mais simples, né, de pagamentos. Quando a gente vai para um posto de rodovia, aí eu tenho um outro público. E aí a gente costuma dizer que a gente tem várias personas, porque eu tenho o caminhoneiro, eu tenho a transportadora, eu tenho o caminhão, eu tenho o embarcador, e cada um com suas necessidades e com o seu formato de funcionamento. Mas O que que é um todos. embarcador? O embarcador é quem contrata a transportadora para carregar seu produto. Ah, então vamos supor, eu produzo soja e preciso levar soja do interior para o porto. Isso. E aí tu vai contratar uma transportadora, Eu tu é um sou embarcador. embarcador, Isso, tu é embarcador. aí eu contrato uma transportadora, a transportadora Isso. contrata um motorista. Isso. E aí o embarcador, às vezes, ele já paga o frete inteiro para aquela transportadora, e aí fica a cargo da transportadora pagar todo aquele, o custo daquele transporte, ou seja, o motorista, o combustível, a rodagem, o Pedágio. pedágio, tudo, ou não, ou ele faz o que a gente diz carta frete. E aí ele Uhum. entrega um documento aonde diz como é que tem que ser o pagamento para aquela transportadora. Então ele diz assim, olha, eu vou te pagar 30% até tal localidade, então tu vai ter que chegar num determinado posto, tu vai conseguir trocar a minha carta frete. E tu vai receber X valor, e lá eles vão dar um troco para o teu motorista, então eles vão adiantar um valor para o teu motorista poder fazer a viagem dele até o próximo destino. Chegando no destino, a gente pesa a carga, se a carga estiver dentro do parâmetro, do parâmetro, né, do valor ali informado, porque aí tem perda de peso e etc. Aí a gente paga o total do valor daquela carta Interessante. frete. Então, essa é uma das modalidades, que é uma das mais complexas pra gente. Por quê? Porque eu tenho que ter dinheiro no posto. Eu Sim, no adianto o dinheiro. final o transportador está prometendo pagar para o motorista, antecipar para o motorista, mas na verdade quem está antecipando é o É o posto. posto. Sempre é o posto. Então, o posto é o que, né, é o elo de ligação ali e é o que muitas vezes financia a transportadora, financia o motorista, Uhum. apoia, porque é onde, inclusive, tu não para fácil um caminhão, uma carreta. No posto tu para. Então, o posto a gente fala, é a casa do motorista. Quando ele não tá na casa dele, é um posto de combustível que vai ser a casa dele. É ali que ele quer ter todos os serviços e é ali que ele encontra conforto para ele conseguir pagar as contas dele, fazer as refeições. Então, todos os serviços ele busca ali. E Uhum. aí, a gente hoje atende todas as formas de Antes, pagamento quando eu via um possíveis. posto na rua, na rodovia, cheio de caminhoneiro, eu devia pensar, bom, aí por certo deve ter uma comida boa e farta, porque os caminhoneiros gostam de parar, mas agora eu tô vendo que vai muito além Vai da muito comida, além. vai muito além da Faz parte a refeição. comida, né? A comida faz parte, sim, mas tem um banheiro com certeza limpo e organizado, porque ele precisa tomar banho, e é no posto Uhum. que ele toma banho. O posto é seguro para parar, então é um posto que tem uma certa segurança, é um posto que vai atender as necessidades dele, talvez de ter uma lavanderia, talvez ele tenha um serviço de borracheiro, de graxa, é um posto onde ele talvez consiga parar e fazer a própria refeição no caminhão dele. Uau, que bacana, Cleide. Então, o posto é a casa do caminhoneiro, né? É quando a gente fala de um posto, de todos esses serviços, a gente está falando de uma experiência para o Isso, cliente, que o caminhoneiro é um dos clientes que vocês atendem, né? isso. Quando a gente fala de experiência do cliente, muitas vezes a gente está falando de tecnologia também. E como essa é o teu campo de atuação, eu queria entender dentro desse ecossistema como um todo, qual que é o papel da tecnologia? Sob a ótica da experiência do cliente, do consumidor final, e depois a gente pode falar sobre a ótica da gestão, porque também gerir um negócio de 15 bi com as margens, né, do varejo de combustíveis deve ser um desafio muito grande. Sim. Então, como que você equilibra isso ali na cadeira de tecnologia? Bom, vamos lá, né? Primeiro que eu costumo dizer que a gente não coloca nem tira no combustível do tanque sem ter tecnologia. Hoje tudo tem que passar por tecnologia. A gente enfatiza muito que tecnologia é um meio, mas ela é super necessária no nosso negócio, tá? O ponto aqui é que a gente sempre coloca o cliente no centro. Então, isso em qualquer área nossa, a gente bota o cliente no centro e dali a gente sai entendendo como que a gente tem que atender aquele cliente. Então, falando lá na frente do cliente,
posto pode não parecer, mas é um dos varejos com a maior complexidade em tecnologia. Por quê? Porque eu tenho vários equipamentos para conseguir chegar até o cliente. Então, para você chegar e pagar o seu combustível, teve que passar pela bomba, pelo bico, pelo concentrador, pelo medidor, e aí chegou no PDV. Então, eu tenho uma complexidade em tecnologia grande. Isso tudo tem que ser muito rápido. Por quê? Porque ninguém quer ir num posto de combustível abastecer. Já começa por aí, né? É um produto que tu não vê, não tem um cheiro agradável, custa caro, né? No Brasil, todo mundo quer ir na loja de conveniência, mas no abastecimento não. Então, eu tenho que ser muito rápido. Então, o meu atendimento na pista tem que ser muito cordial. Então, a gente tem um checklist de boas-vindas para o cliente. A gente tem um atendimento muito rápido para ele na pista. Eu ofereço para ele pagar na pista ou pagar na loja. Então, eu dou a opção. Qual é o ponto aqui? A gente vem trabalhando muito forte para que o cliente decida como ele quer pagar na SIM. Em que momento ele quer pagar na SIM? Se ele não quer sair do carro dele, ele vai pagar com toda a tranquilidade dele e para o meu back-office também, porque eu preciso também garantir a minha operação, como tu bem falou, gerir 180 unidades de postos de combustível e no outro dia garantir que toda a venda subiu e que eu vou conseguir conciliar aquela venda e que eu sei exatamente quanto eu vou receber. Tem que estar tudo rodando integrado. Sem contar nos múltiplos meios de pagamentos que tem, né? A gente bota aí que a gente aceita uns 60 cartões hoje, Uau. tipo de cartões, a gente aceita Pix, a gente aceita, então, carta frete, convênio, nota assinada. Então, eu tenho N formas de 60 pagamento. tipos de cartões. 60 tipos de Imagina cartões. conciliar isso, né? Tem gente que sofre conciliando duas bandeiras. Então, assim, a gente, de novo, o nosso foco é o cliente. Então, raramente um cliente vai chegar na SIM e ele vai dizer que a gente não aceita o cartão dele, vai ouvir que a gente não aceita o cartão dele. Isso, internamente, a gente tem que ter toda uma estrutura para aportar isso. Para conseguir fazer com que essa roda gire e a informação chegue. Então, você tem que ter uma estrutura que dá flexibilidade para o cliente pagar da maneira que ele optar por pagar, que for mais conveniente para ele. Inclusive com meio de pagamento mais conveniente e na hora mais conveniente. Se é dentro do carro, se é na conveniência, se é num autosserviço. E você precisa, ao mesmo tempo, conseguir controlar tudo isso. Isso aí. Então, e aí, ao mesmo tempo, eu preciso ter desconto para ele, porque eu preciso fidelizar meu cliente. Então, a gente tem um time interno de tecnologia pensando em aplicativos, em como facilitar o dia a dia desse cliente, em como se comunicar com esse cliente. Então, a gente lançou um aplicativo também para que eu pudesse dar desconto para ele, cumprindo a LGPD, tendo segurança, tendo facilidade, me comunicando. Como é que geralmente tu se comunica com um cliente de posto? Pela placa na rua. Mas aí ele passa por quantos postos, dependendo. Então, a gente tinha que se antecipar a isso. Eu quero mandar para ele que eu tenho uma promoção para ele. Eu quero falar com ele. Eu quero dizer que serviços ele tem. Eu quero que ele trace a rota dele assim. Então, se ele vai fazer uma viagem de 500 quilômetros no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, quero que ele diga o ponto de saída dele e ele diga. E a gente diz para ele por todos os postos que ele vai poder passar. E eu faço isso tanto pro meu B2C como pro meu B2B. Esse aplicativo, vocês lançaram há quanto tempo? O nosso aplicativo desenvolvido por nós Uhum. ele em janeiro de 2021, desculpa. Então tem 2 anos. 2 anos. 2 anos mais ou menos. E como que tem sido a adesão? Tem sido muito boa, nós estamos com 800 mil usuários hoje. Uau. Então, assim, é bem impressionante. E o volume de transação? O volume de transações também, a gente tem geralmente em torno de 300 mil transações mês passando pelo aplicativo. Então, 300 mil pessoas que realmente utilizam o nosso aplicativo mensalmente. Pode ser maior? Pode. A gente tem agora um trabalho muito forte para colocar loja também dentro do aplicativo. Então, combustível já está 100%, nós temos aí uma média de 40%, 50% de tudo que é feito em venda de combustível passando pelo aplicativo. Então, nós vamos ter 2 focos muito fortes agora, que é levar o diesel para dentro do aplicativo, motorista autônomo com benefícios, e também a parte de loja para o aplicativo. Então, desde anunciar produtos, desde ele conseguir comprar pelo aplicativo, desde ele conseguir pagar pelo aplicativo, desde que realmente as promoções sejam bacanas para ele no aplicativo, para não ser só mais um aplicativo que eu tenho que ter no celular. É sempre esse muito foco. Eu não quero fazer meu cliente ter mais um aplicativo só para obter um desconto. E a gente vê muitas vezes que se o cliente não usa o aplicativo, ele acaba. Apagando, né? E o índice de compra e recompra pelo aplicativo também é alto. É alto. E você percebeu alguma diferença de comportamento de quem usa o aplicativo versus o público normal? Sim, a gente tem é muito engraçado porque, assim, né? Quando a gente não tinha um aplicativo e até lá atrás, assim, é muito difícil imaginar assim, alguém para reclamar de um posto de combustível, de alguma coisa. E aí a gente tem essa parte também de ouvir o cliente. A gente fala que a gente tá na mão do cliente. Quando a gente tá com o aplicativo, o cliente tá nos levando para qualquer caminho com ele. Então, quando ele não foi bem atendido no posto,
quando ele teve alguma dificuldade, quando ele não encontrou algum produto, quando ele quer elogiar, muitas vezes eles querem elogiar o atendimento que ele teve, a gente recebe muitas, a nossa ouvidoria, assim, tem muita Sério? Tem alguma interação com o história aplicativo. legal? Tem de N histórias, tem de uma muito impactante que eu lembro até hoje, de um dos nossos caminhoneiros, né, um caminhoneiro que sempre parava nos nossos postos e ele comprava, tem uns bichinhos de pelúcia, que a gente vende na nossa conveniência. E a mulher dele sempre, que viajava com ele, comprava esses bichinhos. E ela adoeceu, teve uma doença, não podia mais viajar com ele, e faltava um pra coleção dela. E ele não encontrava mais nenhuma unidade. E aí ele mandou a mensagem falando pra gente que faltava só um pra ela ter, que ele não conseguia mais comprar. E a gente conseguiu localizar o que faltava dele e mandar pra uma unidade que ele iria passar, porque ele fazia uma rota mais distante de rodovia, para que ele pudesse chegar em casa e levar de surpresa pra esposa dele. Então, tudo isso a gente fica sabendo pelo aplicativo. Isso é a experiência do cliente na Na veia, né? veia, na Customer Success na veia. veia. É, E que eu não sei se muita gente já tinha imaginado que num posto de combustível a gente consegue pensar numa experiência, né? Que acontece. abraça o cliente A dessa gente tem o maneira. melhor pão de queijo do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem o melhor pão de queijo ali, a gente fala do Sul. Ah, na próxima você tem que trazer, então. Vou trazer Ou a pra gente vocês. grava lá. Vocês têm que gravar lá, então vai ser mais fácil, né? E aí tem as crianças que dão né? Mandam feedback, os pais que dizem, eu fui e não tinha pão de queijo na hora que meu filho queria, ele ficou muito chateado, porque ele sempre fala, vamos parar na Sim pra pegar o pão de queijo, vamos parar na Sim porque o frentista fala comigo, ele me explica. Então a gente tem muitos feedbacks. Então sempre o ponto a gente precisa estar onde o cliente tá. Então, a hora que ele tá comigo no posto, eu tô com ele. A hora que ele tá circulando, eu tô num aplicativo com ele. Então, eu me comunico com ele em qualquer momento que ele precisa. Que bacana. Bom, a gente falou um pouquinho, né, de tecnologia ali na ponta, né, para o atendimento. Eu entendi que hoje vocês têm aquelas maquininhas móveis, né, o Smart Isso. POS para atender na pista. Essa máquina também vende produtos, faz todo o atendimento ali da pista. 100%. Na loja de conveniência você também tem o autosserviço? Nós temos nós fizemos um movimento lá atrás, de autosserviço com loja. Depois a gente mudou um pouquinho o foco, porque eu acho que esse é um ponto sempre de aprendizado nosso. Nós somos uma grande rede, com várias empresas agora, e muitas vezes a gente não consegue dar foco em tudo. Então a gente abre vários projetos e muitas vezes não consegue, a gente fala que a gente tem iniciativas e tem acabativas, né? Então a gente começou esse movimento no passado, não conseguiu dar foco, estamos retomando esse movimento agora. Então, recentemente nós abrimos uma unidade do lado da nossa sede administrativa, e aí nessa unidade a gente começa a colocar tudo que a gente quer testar ali, e acompanhar ali, com o nosso time ali muito perto. E aí agora a gente realmente deu muito foco pra isso. De novo, porque eu tenho que dar opção pro meu cliente. Então, Cleide, gosto muito de me autoatender. Então, eu vou na loja, compro o que eu quero, pago e vou embora. Vai ter a pessoa que ela quer ser atendida. Vai ter a pessoa que ela quer pagar no carro. Eu tenho que deixar o cliente escolher. Esse pagamento no carro, de uns tempos para cá, tem ganhado muita popularidade, né? Até pouco tempo atrás, você era obrigado a descer do carro, se locomover até a loja, se locomover até um quiosque ali no posto, né, para fazer o pagamento. E eu lembro que vocês queriam muito isso, né, nos cobraram, inclusive, como fornecedor ali para liberar essa solução. Como que foi a adesão? Hoje, você tem algum percentual de cliente que desce do carro para pagar ou que prefere pagar na janela do carro? Eu vou te dizer assim, eu tenho postos que se não funciona, se ele para de funcionar por 1 hora, a gente entra em crise. Se o Smart... Se o Smart. Porque o cliente, ele só vai na loja porque ele quer consumir na loja. Então, ele quer pagar o combustível no carro, aí ele estaciona o carro dele e ele quer entrar na loja para consumir na loja. Ele não quer ir para pegar a fila do caixa. Então, eu tenho postos que tem 92% de uso de pagamento de combustível que só passa pelo PDV móvel. Obviamente, nós estamos em grandes cidades e estamos em cidades menores. Eu tenho cidades menores que o público daquela cidade vai para o posto muitas vezes para conversar. Ele é um evento social, ele tem tempo, então ele vai descer, ele pode deixar o carro aberto porque não tem perigo. Ele vai parar para conversar, ele vai parar pegar um cafezinho e etc. É um público. E aí ele tem a possibilidade de pagar no PDV. Dentro da loja ou no carro, se ele preferir. Eu tenho cidades que as pessoas estão muito aceleradas, que ou estão com criança pequena. Pensa uma mulher, né? Uma mãe que tem que descer do carro com 2 crianças para pagar um combustível. Tira do carrinho, tira da cadeirinha. Então, toda a dificuldade, uma pessoa de idade, um dia que tá chovendo muito, um dia que tá muito calor, né? Então, tudo isso a gente, de novo, bota o cliente no centro e vai entendendo. É fácil? Não é? Nós temos que administrar aqui, nós estamos com 5.500 funcionários hoje, 3.000 são operadores de caixa e frentistas.
Então, nós temos que prepará-los. Esse foi um projeto, o projeto que a gente fala do PDV Móvel foi quando a gente entendeu assim, antes eu preciso colocar o cliente no centro, mas também preciso aprender a preparar o meu time, né, o time que vai estar na frente do cliente para utilizar qualquer coisa que eu vá lançar. Porque se eu não pensar neles, se eu não ir lá viver o dia deles, se eu não pensar que tem que ser uma solução muito simples, que é uma solução que vai estar ali na rua, que tem que ter uma luminosidade boa, que tem que ter uma clareza, que o botão tem que ser fácil para apertar, não vai ter adesão. Porque eles vão ter medo de mexer. Vai ser mais fácil para eles mandar o cliente no caixa. Uhum. Então, é uma evangelização. A gente foi fazendo, a gente vem desde 2018, desde 2019 com esse projeto. E a gente vai evangelizando o nosso time para trabalhar e a gente vai também estabilizando a solução, tirando o medo das pessoas. Então a gente consegue usar na loja, quando tem muito movimento na loja, eu consigo usar na loja com produto também. Essa solução, né, para o pessoal entender, é a integração da bomba, vamos Isso. dizer assim, né, com o equipamento de Isso aí. pagamento. Né, hoje nos postos de combustíveis, em qualquer outro varejo, o risco de fraude é muito grande de muito você grande. ter uma maquininha standalone, né, na pista. Isso, tem o ali, POS, né? Então, assim, todo mundo perguntava pra gente, mas por que tu não coloca o POS? Eu vejo lá, porque a pizzaria pode ir com o POS entregar na minha casa. Pensa, né, você com 130, 150, 180 unidades, você colocando um POS na pista, alguém vem substituir aquele POS pro outro. Já perdeu. Depois você não recupera mais aquele valor. Até você se dar conta, por mais que a gente gerencie todo o nosso parque de equipamentos, a gente faz essa gestão, a gente sabe exatamente cada device que está plugado no nosso PDV, pode acontecer. E até a hora que eu der conta disso... Se passar uma hora, você já perdeu um dia. Eu já perdi muito dinheiro. Outra, como é que eu concilio o POS? É muito difícil, porque alguém tem que ir lá colocar NSU né? Esse o varejista vai saber. Eu preciso lá colocar NSU do POS para poder conciliar. Então, eu precisava ter uma solução integrada. Então, num negócio do nosso tamanho, tecnologia é fundamental e tem que estar 100% integrado. E aí, falando, né, da parte de dentro, então, dos bastidores até aqui, é quem vai no posto ver. Quais são os seus desafios com relação àquilo que a gente não vê, né? A gente só imagina que seja um desafio gerenciar 5.500 funcionários, cada um 3.000 ali com equipamentos na pista, aceitando 60 tipos diferentes de pagamentos, numa rede que movimenta 15 bi, com uma margem apertadíssima. Como que você resolve isso? Então, o nosso foco é automatizar tudo o que for possível. Então, a gente vem automatizando vários processos. O nosso processo, o primeiro processo que era o mais dolorido, até quando eu entrei na SIM, era de lançamento de notas. A gente compra muito combustível, a gente recebe muita nota por dia. Como é que eu automatizo o lançamento de notas? Então, a gente começou a utilizar RPA para automatizar notas. Porque eu preciso fazer isso, entrada no RP, o RP precisa mandar para o PDV. Como é que eu faço isso? Porque eu recebo combustível 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, a gente começou pegando todos os processos que eram manuais, repetitivos, e vamos automatizando. Então, eu já automatizei a entrada de notas, já automatizei geração de SPED. Imagina, eu gero 100. Até, na verdade, são mais, porque eu tenho outras unidades não abertas ainda. Então, mais ou menos 200 arquivos de SPED por mês. Tinha que ter pessoas lá só para apertar um botão. Para gerar o SPED. Para gerar SPED, eu espero o arquivo gerar para depois ela analisar. O papel dela é analisar os números, não é botar arquivo para gerar. Então, hoje, qual é a análise que a gente faz? Qual é o investimento que a gente faz? Tudo que eu puder automatizar para que as nossas pessoas possam pensar. Nós precisamos ter as pessoas para pensar. Então, tudo que for repetitivo, manual, que eu consigo ir resolvendo para elas, a gente vai puxando, vai resolvendo. É um desafio, porque as pessoas têm medo também. Então, não acho que a pessoa entende isso de primeira como uma coisa positiva, mas a gente foi vendendo o projeto, foi explicando, a gente foi mostrando que ninguém perdeu o emprego, pelo contrário, todo mundo foi promovido porque as pessoas puderam ir trabalhar realmente em outras... Foram ser mais produtivas, foram fazer coisas que davam mais vontade nelas, inclusive. E aí a gente foi conseguindo. Então, hoje nosso foco, automatizar, integrar os sistemas, tudo que a gente puder ter e pensar em segurança. Esse é um ponto muito importante, segurança da informação pra gente hoje. Pode não parecer, mas transita muita informação muito crítica para nós, né? Informação de clientes, informação de pessoas físicas. Então, a gente também tem um ponto hoje muito forte, que é cuidar da segurança da informação dentro da empresa. E o que tá na pauta aí? O que você e o time, né, de tecnologia, a alta gestão, o NECO, né, que deve estar lá também. O que vocês estão olhando à frente, tanto do ponto de vista de negócios, o que você puder falar, e de tecnologia? Tá.
Tem tanta novidade É por muita aí, né? novidade, é muita Mas novidade. o que mais vocês estão se aproximando mais, né? Essa parte toda que a gente fala dessa parte financeira, de entregar uma solução financeira para o cliente, é um foco nosso. Então, a gente fala que a gente já é um banco, né? Eu já dou crédito para o meu cliente hoje, porque ele assina comigo. Então, a gente tem aí um grande número de clientes que assinam uma notinha, que a gente fala uma nota a prazo. Então, como é que eu automatizo esse processo hoje? Porque hoje esse processo me custa muito. Eu entrego ele com muita morosidade para o meu cliente. Ele me custa tanto lá no PDV, até eu conseguir imprimir, para ele fazer a validação do crédito dele, até internamente. Então, todo o processo, desde a hora que eu tenho que olhar para o Samuel SA e dizer quanto ele vai ter de crédito, até liberar ele, chegar no PDV, depois volta a compra dele, eu processo essa venda, faturo. Hoje isso é muito moroso. Então, isso nos gera custo operacional e nos gera morosidade para o cliente, porque até eu gerar essa fatura e liberar o novo crédito para ele, tem um tempo. Então, a gente vem com foco muito de como é que eu entrego mais tecnologia, automatizo isso, entrego ainda mais crédito para ele, muito mais rápido. Esse é um ponto. O outro ponto eu preciso integrar todas as minhas empresas. Então, a gente vem trabalhando num projeto muito forte agora de integrar todas as empresas e ter todas as informações. Porque eu tenho, muitas vezes, o mesmo cliente comprando no varejo, comprando nas nossas empresas da energia. Trabalhando muito com segurança de dados. E um projeto que a gente sempre fala, eu preciso facilitar a vida do cliente na hora de pagar na SIM. Então, esse ainda é uma dor que a gente tem. A gente sente como dor, porque eu ainda tenho hoje uma certa morosidade nesse processo. Então, a gente nunca tá feliz. Esse é um ponto, a gente tá sempre incomodado. Então, eu resolvo uma dor ali, eu entrego uma solução. Às vezes a gente nem comemora. Esse é o problema de trabalhar com tecnologia também, Esse é o problema de né? trabalhar com tecnologia, A hora que você né? entrega uma tendência, ela já virou... Ela já tá quase obsoleta, ela já tem que ficou estar obsoleta, você tem que estar trabalhando trabalhando. na próxima. Então, Esse a é o gente tem, problema. dentro de tecnologia, a gente trabalha com 2 grandes times. Eu trabalho com um time para manter a operação no ar 24 horas. Então, a TI na CIA é 24 horas. Eu tenho gente trabalhando 24 horas para deixar tudo no ar, né? E eu tenho um time pensando em soluções estratégicas. Então, a gente tem um foco agora que é conseguir entregar para o nosso gerente de unidade tudo que ele precisa fazer em sistemas numa única aplicação. Então, a gente criou um aplicativo, se chama Sim Simplifica, e tudo para ele vai estar ali. Então, a gente começou com pesquisa de preço, a gente colocou várias informações que ele precisa preencher para chegar na nossa unidade, na nossa matriz, né, no nosso back-office. A gente vai levar todos os nossos cadernos de controle de qualidade para ele, todos os checklists que ele precisa fazer. Hoje, ele acessa pelo menos umas 12 aplicações por dia. Então, ele sai de férias, quando volta, não lembra a senha. E a gente vai... Aliás, tem um desafio aqui que dá pra gente fazer mais um podcast só falando sobre isso, que é precificação, né? Que é a precificação. Quando a gente vai num varejo, a gente tem preços tabelados ali por estado, às vezes por cidade. No caso de vocês, é um preço só para toda a rede? Como que funciona? Nós temos pelo menos 400 mil regras de preços cadastradas no sistema. 400 mil regras de preços cadastradas. Porque eu tenho preço por produto, por forma de pagamento, por cliente, por unidade, por região. Então, a gente tem uma... Quantas vezes vocês mudam o preço por mês? Depende muito do mercado. Isso é bem... No negócio de combustível, isso é muito... não tem, assim, depende muito do que, né, o mercado vai propor, do Mas que a isso eu acho que o varejista não está muito acostumado a fazer, né? Que é mudar de preço várias vezes por mês, né? Ou às vezes várias vezes por semana, por dia. A gente muda por dia. Isso. Eu imagino que hoje as distribuidoras mudem 2, 3 vezes o preço por dia. A gente não repassa isso, porque a gente não conseguiria dar a volta de repassar. Você olha de manhã o preço, a hora que você vai comprar à tarde, se você pensar, já pode ter mudado. Pode ter mudado. Então tem que ter uma inteligência de compra também. A gente tem uma inteligência de compra muito forte. A gente tem uma equipe só de planejamento de demanda e compra muito forte de combustível. E a gente tem um time só de inteligência de mercado olhando precificação. É um assunto no Brasil ainda muito novo, né? Não existe hoje uma plataforma voltada ao nosso negócio. Então, nós estamos criando essa plataforma hoje dentro de casa também. Então, é uma outra missão também do meu time. Já deu para entender que na SIM, se não tem, vocês fazem, né? Essa é a regra. Não existe dizer não dá. O que a gente muito hoje faz é o seguinte... Ou seja, quando alguém te pergunta alguma coisa na área de TI, você só tem uma resposta possível, né? Que é repetir o nome da empresa, sim. Sim. Ou vai ser dentro de casa ou vai ser aberto. Porque a gente vem muito buscando a inovação aberta. Então, assim, a gente trabalha muito. O que não é muito estratégico nosso,
eu posso compartilhar com o mercado. Então a gente compartilha mesmo. De vez em quando vocês vão ver ou eu ou alguém do time jogando aí em alguma rede social dizendo, olha, eu tô com certa dificuldade aqui. A gente faz parte de alguns movimentos de inovação na Serra. Então a gente vai muito em evento de inovação e a gente compartilha na Serra Gaúcha. Ou até mesmo em Porto Alegre, e a gente compartilha. Então eu falo, olha, tem uma dor aqui que é precificação. Alguém tem alguma solução? E aí a gente vai tratando, vai conversando, vai entendendo. Porque a gente também entendeu que tentar fazer tudo dentro de casa não dá. Eu fico míope. Porque parece que eu só tô olhando pro meu negócio, eu não tô vendo todas as oportunidades. Quando eu abro pro mercado, seja pro varejo, seja para qualquer outro negócio e começo a compartilhar, muitas vezes o outro conseguiu resolver aquela dor de uma forma que eu posso. A automatização de processos foi assim, eu fui olhar a indústria. Como a indústria automatizou os processos dela, eu fui lá para olhar o varejo. Então, o que a gente faz muito é compartilhar com um grupo de empresas bem grande hoje as nossas dores e os nossos, claro, os nossos méritos, as nossas colheitas. A gente divide muito. Então, a gente vai, esse aplicativo que a gente criou para os nossos gerentes de unidades, a gente vai apresentar agora para um grande número de empresas, porque eles também têm as mesmas dores, e não são varejo. Vocês pensam em abrir o aplicativo? Hoje a gente não tem isso, hoje ele é bem nosso, assim, ainda, sabe? Ele foi bem uma iniciativa do time. O time fez, e aí depois a gente foi levar, então a gente... Foi orgânico. Isso. Vocês fizeram antes de prometer. Isso, a gente fez, e aí meio que, não é a nossa prioridade, porque assim, nem tudo, se eu for hoje levar pra diretoria de negócio, eles não estão muito focados no negócio. Então assim, precisamos vender. Se eu for levar pra diretoria financeira, o negócio deles é finanças. Então, muitas coisas a gente faz e depois a gente vai lá e apresenta. Aí eles curtem a ideia, ou a gente pilota, muitas vezes a gente pilota primeiro, faço um negocinho pequenininho, eu vou lá, piloto, deu muito certo, a unidade gostou, não sei o quê. Então, bota pra rodar, vamos expandir. Então, foi o jeito que a gente entendeu de fazer os projetos. Porque eu preciso ter entregas pequenas. Se eu peço um valor muito alto, se eu digo que eu preciso para um projeto um valor muito alto, que ele vai levar um ano, no varejo isso não para em pé. O varejo é muito acelerado. Então eu preciso dividir minhas entregas em pequenas entregas e dizendo, agora eu posso entregar mais, tá? Mas eu preciso de mais investimento aqui. Me ajuda aqui. Agora eu preciso de alguém do teu time me puxando essa demanda aqui. Então assim a gente vai fazendo a roda girar. E o varejo ou eu faço pra semana que vem, ou eu faço pro mês que vem, ou eu não faço, porque já passou, já foi, o negócio já é outro. Então tem que ser muito acelerado. Muito bem, Cleide. Você falou sobre fazer a roda girar e tem algo que nos aguarda logo mais. Jesus. Eu anotei aqui um resumo, né? Vamos ver se você concorda. Você falou muito de integrar, de automatizar e de simplificar para entregar uma melhor experiência para o consumidor e mesmo para a gestão, né? Então, foram algumas palavras que me marcaram. E é o nosso foco. Que legal. E aí, então, por falar em bota para girar, nós temos aqui uma tradição, né, aqui no PDV, no podcast do Varejo aqui da Lynx, que é a roleta. Então, vou pedir para a produção aqui jogar na tela a roleta. Vai vir uma pergunta que a gente não sabe qual será. Olha só a roleta, vitrine aberta, Cleide. Vitrine aberta, uau. Essa daqui, quer que roda de novo? Tá preparada? Tá preparada? Eu tô com medo. Aqui, vitrine aberta é o seguinte, né? Esse aqui é o quadro da transparência radical. E eu vou te falar, essa é uma pergunta que eu adoro fazer para executivos. Quanto mais sênior, mais eu gosto de fazer, porque mostra que a gente não é de vidro, né? Que a gente não é de porcelana. E a pergunta é, qual foi a maior besteira, a maior cagada que você já fez na sua carreira? E que lição que você tirou disso? São muitas, viu, gente? Nossa senhora! Tentar lembrar aqui, vixe. Já mandei e-mail trocado para cliente, que era do outro cliente. Já mandei. Aí a gente pode ir, né? Vários. Mas teve uma, e foi assim, vou trazer uma bem recente. E eu falo que foi minha, porque era eu que tava puxando o projeto. Assim, vou até trazer que esse que é do que a gente chama que é do PDV Móvel, né? Quando a gente entrou na pandemia, foi quando a gente resolveu acelerar vários projetos. E aí. Vamos acelerar, agora vai, agora foi, a gente testou toda a solução, tá tudo funcionando, manda vir todos os equipamentos, chegam lá 500 equipamentos, vamos colocar em todas as unidades, vai dar tudo certo. Mandamos para as unidades e a gente só tinha esquecido de ir lá e conversar com os frentistas e fazer eles quererem usar a ferramenta. Então a gente fez todo um grande movimento,
Lançamos, fizemos um barulho e a gente não foi Avisaram na os ponta. clientes. Avisamos os Só clientes. esqueceu de avisar o funcionário. E a gente só não foi lá na O ponta operador. acompanhar e tirar o medo dele. Uhum. E aí a gente viu que a gente precisava voltar pra dentro de casa e como é que a gente faz pra ele ir perdendo medo. Então essa foi uma das grandes que ficou marcado pra mim, assim, até hoje. Toda vez que eu vou falar de um projeto, que eu vou pensar em alguma coisa, eu penso, mas quem que vai usar isso? Deixa eu primeiro pensar nesse público. Uhum. Depois eu penso na tecnologia que vai ser usada, depois eu penso como é que a gente vai fazer, no prazo, qual é o investimento. Mas deixa eu entender como é que eu vou chegar nesse público. Porque senão tu frustra e frustra todo mundo que tá ao redor, porque tu cria uma expectativa. Então, assim, das que mais me marcou foi essa, assim, sabe? A gente fez todo um barulho, eu fiz toda uma promessa e o negócio não virou como eu imaginava. Foi bem frustrante. Você tem a tecnologia pronta, mas se não tiver pessoas... Se não tiver pessoas eu sempre, a frase que eu uso em pro meu time, pra todo mundo a gente trabalha pra pessoa, a gente trabalha com pessoas e para pessoas. Tudo que a gente faz, não importa se tem tecnologia ou não envolvida, é pra pessoas. Até falo, quando vocês forem xingar alguma tecnologia, lembrem que quem faz por trás da tecnologia é pessoas. Então, porque não tem como a gente fugir disso. Ou seja, no final, né, o varejo, a tecnologia é feito de pessoas É feito de para pessoas. Para pessoas. Muito bem, Cleide. Obrigado. Muito obrigado por nos visitar e nos prestigiar aqui no Pod do Varejo, o podcast da Lynx. Essa edição super especial falando sobre o segmento de combustíveis, sobre o varejo de combustíveis. A gente falou muito sobre tecnologia, sobre a sua experiência. Obrigado por compartilhar conosco. E nos acompanhem nas redes aí para os próximos episódios. Um abraço e até a próxima. Até mais, gente.